Manete, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Tudo Olá, bem? bom dia, bom dia, bom dia, Tânia, bom dia, Sandro. Tudo bem com vocês? Tudo Estamos Bom aí, bem, dia. mais ou continuamos, menos, né? continuamos na luta. Mais ou Exatamente. menos. Eu Então estava a gente, escutando aí o Douglas, o Pardal também deu umas conversas, né? Todo mundo de olho na guerra, não só lá, como a nossa guerra aqui, né? Contra a inflação, contra o desemprego. É uma guerra que está quase mundial, né? Com as condições de vida. Mas vamos lá, vamos continuar. já vamos começar falando da Assembleia da última quinta-feira, né? Que foi aí uma grande mobilização. O que resultou dessa Assembleia para a campanha salarial de 2022? O que a categoria decidiu? Então, os servidores públicos municipais estiveram em assembleia, né, essa semana, e no mesmo dia da assembleia, o governo chamou a reunião, né, da tal da uma comissão que foi instituída pelo próprio governo, por decreto, para, na verdade, ela chama a reunião de uma comissão de negociação, mas ele não passou nenhuma forma de negociação, ele só informou, né, que o projeto com aquele percentual de 10,06%, né, que não cobre a inflação aí desde de março de 2019, né, aliás, não cobre nem a inflação no IPCA, né, desses últimos 12 meses, e queria mandar para a Câmara, né. Lógico, o resto tem uma série de oratórias, de retórica, né, dizendo dos esforços, dizendo de uma série de coisas, inclusive apontando que talvez houvesse condição de, durante este ano, retomarmos para as negociações, seria isso, né? Ou estudos para retomar o poder aquisitivo, né, dos servidores. Mas, de fato, o que nós temos ali é uma reunião de onde tem o secretário de gestão, não tem nenhum outro secretário, né, não há o prefeito, ou seja, se for depender só da Secretaria de Gestão, e já que ela não responde pelas outras secretarias, apesar de ser de gestão, ela não vai decidir sobre as políticas de saúde, ela não vai decidir sobre a política de educação, ela não vai decidir sobre a política de desenvolvimento social, ela não vai decidir, por exemplo, em retirar terceirizados ou empresas terceirizadas das OS, ela não vai decidir sobre os cargos comissionados, né? Ele não vai decidir sobre isso, então pouco ele vai decidir. Então, assim, é uma reunião que se tenta chamar de comissão de negociação, mas a gente não vê nenhum avanço nisso. A categoria decidiu, diante de um aviso desse, né, que vai estar na Câmara na quinta-feira, né, a partir aí das 16 horas, se não me engano, e que nós vamos, então, fazer ali um ato procurando chamar a categoria, inclusive avisando aos gabinetes, né, e na própria Câmara, que nós queremos que devolva qualquer projeto que venha do prefeito à Câmara, porque nós não damos por encerrada nenhuma negociação. Se houve um encerramento de negociação com os servidores públicos municipais de Santos, foi de forma unilateral e autoritária, que é característica desse governo quando se trata de falar das condições de trabalho, das remunerações dos servidores, ou mesmo do bem-estar público a partir do serviço público, né? O que o governo tem feito é exatamente lidar, nos parece, com outros interesses que vêm através dessas terceirizações, das privatizações, que estão de vento em polpa. As organizações sociais, que são empresas disfarçadas de organizações sociais, nunca lucraram tanto aqui em Santos como lucram agora, né? Temos aí, desde o começo do governo Paulo Alexandre, do PSDB, e aí, na continuidade do próximo governo do Paulo Alexandre, e agora na continuidade
do governo Rogério Santos, todos do PSDB, um avanço enorme na transferência de dinheiro público, né, que é passado para essas empresas. Não sei se eu me adiantei um pouco, mas minha raiva hoje está grande. Não, sem problema. Alexandre, uma satisfação estar recebendo você aqui novamente na RBA. E eu acho que é legal você falar também, até para quem não é da categoria, porque você foi muito claro aqui, olha, 10% não cobre o reajuste nem dos últimos 12 meses, mas na verdade vocês estão com uma defasagem salarial desde 2019, né? 2020, né? Que vocês não têm correção. Isso, exatamente. Sobre isso. Exatamente, Sandro. Foi em 2020, né? Eu falei 2019 e toquei um pouquinho para trás. A gente se perde com esse quadro. Foi, pandemia. Desculpa. Eu também. Estamos com a pandemia. A pandemia está tirando os anos da nossa vida aí, né? O que aconteceu? Nós deveríamos ter tido reajuste. A categoria estava em negociação. O prefeito enrolou essa negociação, né? Além de enrolar a negociação, logo veio a questão da pandemia, né? Entrou a pandemia, o governo federal fez aquela suspensão, né? Suspensão das questões de reposição, pelo menos a reposição dos servidores, mas não suspendeu dos servidores públicos de todo o país, certo? Os serviços. Então, nós continuamos trabalhando, né? Diversos setores mais à ponta, mais à frente, que nem a saúde, que virou praticamente a questão do serviço público mesmo, né? Quase uma operação militar, né? Porque foi uma guerra de frente. Depois tivemos a educação trabalhando, obras, serviços que não podiam parar, né? E aí se usou toda essa questão. Então, o governo federal, o governo Bolsonaro, fez esse break através da Lei 173, né? Então, nós ficamos, desde essa data até hoje, pagando a inflação dos nossos bolsos, né? E aí eu preciso ser bem claro, né? Não só o serviço público está nesse patamar, como também os outros trabalhadores, né? Porque se você olha para o restante das categorias, né, o poder de compra, né, que já vinha sendo degradado, já vinha caindo, e agora, olha, está um poder de compra pior ainda. Então, a inflação tem comido, né, os nossos salários, tem comido, então, as condições de vida, e o governo municipal, né, podia ter feito o que, inclusive, muitas vezes, que nem agora ele faz, né, ele manda projeto para a Câmara passando, né, se querendo passar pela Assembleia ou não, né. Aliás, isso é uma coisa que muitos servidores se confundem, né, porque nós temos aí uma percepção de que o governo municipal, entre alguns servidores, que existe alguma obrigatoriedade, e preste atenção, que existe uma obrigatoriedade que não existe, é irreal, é ilusão, de o prefeito ou a prefeita de plantão passar pela Assembleia dos Trabalhadores a questão de dar o reajuste ou não. Entende? Eu falo isso diretamente, porque não existe essa obrigação. Não existe, é irreal. Então, a única coisa que faz com que o governo de plantão, né, leve em conta, considere a vontade dos trabalhadores do Serviço Público de Santos e das demais cidades também, é a mobilização. Se não for a mobilização, esquece. Então, é pela mobilização e diria, questão de manter a imagem política, né, a imagem, não ser desgastado, né, não perder votos, seria esse o caso, né, de chegar aí, é que o prefeito negocia ou tenta entrar em negociação com o sindicato ou com a Assembleia de Servidores Organizados. Então, nós estamos com essa perda, né, o prefeito resolve não repor nem a inflação dos últimos 12 meses, então nós
se esse projeto for votado na Câmara, e a Câmara tem uma minoria que se opõe ao governo, tem uma maioria ampla lá de base de situação do governo, né, e tende, como em outras vezes, nós sabemos, a aprovar aquilo que vem do Executivo. Muito nos surpreenderia se a Câmara se mostrasse no seu conjunto, né, ou seja, todos os vereadores e vereadoras, um poder mais autônomo, né? Na verdade, a base do governo lá, ela funciona como um puxadinho mesmo, né? Sabe puxadinho? Aquele que você faz de trás da casa? Todo mundo já viu puxadinho. Você faz um puxadinho e ali você fala, não, aqui também é minha casa, porque é mesmo, né? Então, tem uma oposição pequena ainda, né, dentro da Câmara de Vereadores, e não nos assombrará, né? Agora, a categoria está sendo chamada, convocada para ir para frente da Câmara, porque essa mobilização é que pode alterar algo, né, nesse panorama. Então, Alexandre, tem algumas interações aqui a respeito do tema aí dos servidores, o Taigo vai colocar aqui na nossa telinha. Por favor, Taigo. O Roque Furtado falando, bom dia, Manete, mete a boca e aproveite o espaço de fala, abraço. Grande Roque. Fala também que o prefeito é muito ruim em governança, retira do salário dos servidores que atendem às demandas da população santista. É exatamente isso, sem tirar nem pôr, não tem meia palavra, né? Tem todo um arcabouço legal, né? Mas veja, também tem um arcabouço legal para colocar a mão no seu dinheiro, tem um arcabouço legal para te multar, tem um arcabouço legal, tudo tem arcabouço legal. Tem um arcabouço legal para colocar as OS? Tem. O senhor Fernando Henrique deixou aí, né, abriu essa veia dentro da legislação, né, da Constituição e tal. E criou essa entidade fantasma, né, que não dá para falar que é alguém vivo, né, é uma coisa fantasma. É uma empresa que, na teoria, não é para gerar lucro, então é um bode na sala. Né? E que foi referendado pelo STF também, né, Manete? Isso a gente também precisa falar. Foi. Com o STF, como tem gente, inclusive, eu acho que aí do campo mais progressista, que insiste em colocar de vez em quando. Lógico, sabemos que tem contradições, né? Nem todas as questões são iguais, mas na questão de inconstitucionalidade, né? Ficou lá, sentado meio século lá, com um juiz do STF, ou eles, né, sentado com a bunda em cima do processo, né, e no final para declarar que era constitucional e tal, depois que você já tem a coisa andada. Então, a história se repete, né, a mesma coisa acontece num golpe de Estado institucionalizado, que nem aconteceu no Brasil, né, a coisa fica andando, enquanto isso, né, parece filme, a história vai se colocando e aí depois vira essa questão de não voltar atrás. Né? Bom, Manete, na quinta-feira, então, você já anunciou aí que vai ter esse importante ato na frente da Câmara Municipal, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa organização, dessa mobilização da categoria, né? Qual a expectativa de adesão dos servidores e também dos aposentados, né? Porque é do interesse de todos, né? Como é que vocês pretendem aí articular essa categoria? E também, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, a importância da sociedade compreender a causa de vocês, né? Porque a cidade ela só anda, ela só se desenvolve por conta do serviço público, né? Mas às vezes essa compreensão fica difícil, né? Como convencer ali a sociedade também a aderir à causa de vocês? Na questão de convocação, nós temos aí uma base de aposentados, temos os contatos deles diretos, né, dos associados, e estão entrando em contato, né, por telefone, mandando... O sindicato é bem organizado nesse sentido, né, nós temos as listas, as pessoas recebem por SMS,
por WhatsApp, pelos nossos canais. Como a Assembleia foi na quinta-feira, né, nós tivemos aí pouco tempo para chamar também para quinta-feira, porque temos o Carnaval no meio do caminho. Mas a gente está convocando toda a categoria, e falou bem, os aposentados também perdem nisso. E em relação à importância do serviço público, Tânia, eu acho que qualquer dia era interessante a gente pautar isso, né, talvez de uma forma, num debate, né, mais situado aqui entre quem se coloca do lado da classe trabalhadora. E uma coisa que me chamou a atenção foi a fala do Pardal, né, quando ele falou, olha, não interessa a questão atuarial, interessa a função social, né, todos nós exercemos uma função dentro da sociedade, né, e a classe trabalhadora, eu diria que é a sociedade em si, né, e ela só não se tocou disso ainda, então ela ainda suporta, né, uma série de aspectos de uma pequena parte da sociedade que explora nosso trabalho, né, e a gente faz o esforço necessário diário para que a classe trabalhadora tenha consciência disso. E no dia que tiver mais consciência disso, for levada por alguns movimentos da realidade, ela se coloque no seu lugar e comece a fazer a sua própria história, né? Então, nós estamos... A categoria dos servidores públicos tem procurado, através de vários instrumentos, se colocar ao lado da luta também de outras categorias, né? Entendendo que somos parte da mesma classe, né? Isso não é uma compreensão que, vou falar a real, é uma compreensão que no movimento sindical de forma ampla, ele fica mais no discurso do que na prática, né? E isso é um complicador para movimentos, para os sindicatos, que são organizações históricas e organização dos trabalhadores. Quando a coisa fica mais no discurso do que na prática, a gente a probabilidade é, com o tempo, a tendência, a gente não se ver mais como classe trabalhadora, né? Porque a gente não está ao lado, não anda ao lado, não bebe a mesma bebida, não come a mesma comida, não luta as mesmas batalhas, não frequenta a casa um do outro, ou seja, a gente não cria um universo, uma forma de viver, de se reconhecer como classe. Algumas organizações fazem, né? Não são todos. Alguns sindicatos também fazem, e às vezes fazem pontualmente, ou fazem de maneira mais estratégica, mas fazem. Nesse momento, eu penso que o serviço público, né, principalmente o municipal, que é onde se dá realmente assistência direta, o serviço direto à nossa classe, ele precisa e a gente faz esforço para isso, ele precisa se reobservar, se reolhar, né, e começar, a partir da organização própria, nos locais de trabalho, a pautar, a praticamente comandar como é que tem que acontecer o serviço público. E isso não quer dizer fazer coisa ilegal, não. Pelo contrário, né? Até dentro de uma legalidade e tal. Porque nós temos muita interferência. Não é pouca, é muita interferência de diversos interesses que vai governo e volta governo, ou vai mudando o governo, interferem no serviço público. E isso interfere na forma da população compreender o servidor, né? Como se fosse algo que não fosse igual, né? Eu sou população e esse aqui é o serviço público, então o serviço público é meu. Sim, o servidor é meu igual, né? E este público tem que se apropriar do serviço público como seu. Então, a unidade básica de saúde é minha, eu preciso cuidar, eu preciso prestar atenção, né? Como é que está sendo tocada a unidade básica de saúde, eu preciso participar o máximo possível de entender como é que está a vida da escola que meu filho ou minha filha participa, eu preciso me apropriar, precisa ser minha propriedade, enquanto classe trabalhadora, né? E o serviço público também, né? Não vou ficar passando pano aqui para minha categoria, também precisa fazer isso. Precisa olhar para a unidade e falar, não, isso aqui é meu. Não, tem o governo, vai fazer interferência e tal, então vamos nos organizar. Está tendo problema?
beleza, não tem problema. Chama os colegas, fala, e aí, vamos falar com o sindicato? Estamos tendo problema? Está caindo o teto? Tem goteira? A cadeira está ruim? Não podia ter uma cadeira ruim aqui. Nem para mim sentar, nem para o munícipe sentar. Não podia ter alagamento aqui, nem para mim e nem para o cidadão que está na minha frente, que é da minha classe. Então, se organizar como trabalhador é isso. E isso não demanda ficar fazendo discurso, não. É começar lá do lugarzinho de trabalho mesmo, organizando o seu local de trabalho, né? E buscando as ferramentas sindical aí, por exemplo, para a gente poder auxiliar. E o sindicato é isto. O sindicato não é 7 diretores, ou 8, ou 11, ou 30. Não é. O sindicato é os servidores. Se os servidores não precisam da ferramenta sindical, eles são o sindicato, os associados. Então, eles têm que vai atrás da ferramenta e falar, ferramenta, eu preciso dar uma martelada naquele prego. A ferramenta é o martelo, fala, então vamos pensar junto se vale a pena martelar, se não é melhor um parafuso com uma bucha e tal. É essa forma de se organizar e é para isso que o sindicato está lá. Eu me estendi um pouco. E também não sei se eu respondia muito bem a sua pergunta, mas deu uma estendida aqui. Não, respondeu sim, explicou direitinho. A gente já está chegando aqui no final da nossa conversa. O Manete, queria que você reforçasse aí, que é o próximo ato aí do sindicato, então pode reforçar o convite aí para a categoria. Isso, então a categoria do serviço público, né, está convocada, né, para quinta-feira agora, às 16 horas, em frente à Câmara Municipal de Santos, que os servidores públicos aí conhecem como Castelinho, né, a partir das 16 horas. Então, todo o serviço público municipal está convocado para lá, e aqueles que não puderem chegar é a partir das 16. Então, saindo do trabalho 17, 17h30 ou 18 horas, vá para lá, porque nós estaremos lá na frente e procurando chamar a atenção da classe trabalhadora da cidade de Santos, né, para esse absurdo que o prefeito Rogério Santos está fazendo com o serviço público, né, e com os demais trabalhadores. Estaremos lá quinta-feira, nessa quinta-feira, dia 3, a partir das 16 horas. E vamos à luta. Tá, e a dona Néia aqui está já mandando um recado que no dia 5, o adiantamento da comemoração do Dia Internacional da Mulher. Isso. 8M, estarei lá no dia 5, na Praia Grande, né, para esse dia de luta. Dia de luta. Então, muito obrigada, Alexandre. É sempre bom ter você aqui para compartilhar aí as informações do Sindicerv, trazer informações para a categoria, né, divulgar aí como é que está a mobilização e a luta dos servidores por melhores salários e condições de trabalho. Agradeço a sua participação hoje, com certeza não será a última, né? Que obrigado a vocês, Tânia, pelo espaço. Obrigado mesmo. Vocês. Muito obrigada, ótima segunda-feira de carnaval aí e até a próxima. Até já.